História do homem que quebrava pedras. Um homem muito simples ganhava a vida quebrando pedras. O trabalho era cansativo. No fim do dia, o pobre homem mal sentia suas mãos. Aquele trabalho era muito penoso. O homem estava inconformado e muito insatisfeito com sua própria vida. Certo dia, indo para um novo local de trabalho, passou diante de uma bela casa e pensou: certamente aí deve morar um homem muito rico e poderoso. Como deve ser bom ser como ele. Para a surpresa do nosso amigo quebrador de pedras, seu desejo se tornou realidade e ele tornou-se o homem mais rico e poderoso daquela região, amado por alguns, temido e odiado por outros. Em um fim de tarde, sentado na varanda de sua bela casa, o homem que ganhava a vida quebrando pedras e que agora era rico, contempla o sol no fim do horizonte, vermelho bonito, imagem digna de um cartão postal. O homem diante de tão bela imagem pensa: nossa, como o sol é poderoso e dono de si. Gostaria de ser como ele. Mas uma vez seu desejo foi atendido, e o homem que antes era um pobre quebrador de pedras que havia ficado rico e poderoso, tornou-se o sol. Como ele desfrutava de sua condição de sol, sentia-se poderoso, mas certa manhã, o sol notou que o vento refrescava com sua brisa o calor que ele provocava. Então mais que depressa desejou ser o vento. Pedido concedido, o homem que havia sido um pobre quebrador de pedras que passou a ser rico e poderoso, que havia se tornado sol, agora era o vento. Nos primeiros dias, como o vento, ele soprou calmamente sobre a terra, mas depois achou tudo isso muito monótono e resolveu soprar com mais força, arrancando os telhados, agitando as ondas do mar, arrastando as nuvens todas para um mesmo lugar, provocando as tempestades. Como é bom ser vento, pensava ele. Certa manhã, o vento deparou-se com uma grande pedra e, por mais que usasse de toda a sua força, não foi capaz de movê-la 1 centímetro sequer. Por um instante, o vento parou de soprar e o homem que antes era um quebrador de pedras, que havia ficado rico, que havia se tornado sol e que agora era vento, desejou profundamente ser forte como uma grande pedra. Mais uma vez seu desejo se tornou realidade e ele tornou-se uma enorme rocha, intransponível. Certa manhã, a rocha ouviu um barulho ritmado, prestou atenção e reconheceu aquele barulho já quase esquecido em sua memória. Era o som de um martelo batendo em um ponteiro quebrando pedras. A poderosa rocha notou que havia um homem simples e humilde com seu martelo e um ponteiro em sua superfície e que, muito embora seu trabalho sendo lento e fatigante, ele a faria em pedaços. Moral da história: um problema frequente em nossos dias é a falta de amor, insistência naquilo que fazemos ou naquilo que somos. Muitas vezes temos um inconformismo negativo de não ser como algumas pessoas que julgamos mais felizes do que nós ou mais realizadas e acabamos criando uma barreira que nos impede amar aquilo que somos e fazemos. Pessoa como a da história não tem identificação, visão, comunicação, aprendizado e execução do quilômetro a mais. O que esperar de uma pessoa como essa? Você conhece alguém assim?